Fala, pessoal, estamos começando mais um Clube Mais Podcast. Fala, João. Fala, galera, como que vocês estão? Bom demais estar de volta com vocês. Hoje a gente tá presente aqui com uma grande mulher empreendedora que não se chama Camila, apesar da marca dela se chamar Camilove. A gente tá aqui hoje com a Andrea. Seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada, uma honra. Me sinto lisonjeada em estar aqui junto com vocês hoje. Prazer Coisa é todo boa. nosso. E a gente, acho que tem muita coisa pra tratar, e a primeira coisa que a gente quer tratar antes do episódio começar é falar dessa tábua de frios que tá aqui. Essa tábua de frios foi Que eu feita já comi mais da e metade. A gente já comeu, tinha um outro prato aqui antes do episódio começar, a gente não conseguiu gravar, e foi feita pela Yasmin. Só que a Yasmin não tem um Instagram, então a gente infelizmente não vai estar podendo fazer uma divulgação adequada, mas vocês podem falar com ela se vocês quiserem. Vocês vão no meu Instagram, olhem os meus seguidores, a Yasmin que vocês acharem provavelmente é ela. E aí vocês solicitem a tábua de queijo de vocês. É maravilhoso. Aproveitar para agradecer também aos nossos patrocinadores, a LAC Concursos, o estúdio aqui da LAC, Salavite, Stoffel Rodrigues, Advocacia, mais um digital E MTP. e MTP. Então a gente quer agradecer os nossos parceiros e a Camilove, que é o nosso grande assunto de hoje. O nosso case de sucesso Nosso hoje. case de sucesso. Então conta pra gente um pouquinho quem é Andrea. Muito bem, Andrea, até respondi o questionário que vocês nos enviaram hoje. Falei assim, poxa, amor, dá uma olhada aqui, o que você acha, né? Mas assim, de forma geral, hoje, a Andrea é, primeiro, né, Andrea, eu mulher, mãe, esposa, empreendedora e busco incansavelmente alcançar o meu sucesso. Em todas as áreas da minha vida, né? Não só meu sucesso profissional, mas em todas as áreas da roda da vida em que nós temos que nos encaixar. E por esse sotaque aí, quando começa essa história da Andrea? Ah, eu sou de Santa Catarina. Inclusive, eu cheguei de lá essa semana, o sotaque tá mais forte ainda, porque minha mãe veio comigo, tá aqui em casa. Então, quando a gente está junto com as pessoas, com os familiares que já falam mais no sotaque, a gente fala ainda mais. Eu estive em São Paulo no fim de semana, num evento com Flávio Augusto e Caio Carneiro, e de lá eu fui para Santa Catarina visitar os meus pais. Então, eu sou de lá e vim para o Mato Grosso. Quando eu me formei, eu sou formada em serviço social, então vim para o Mato Grosso quando eu me formei. Você não se formou aqui? Não, me formei em Santa Catarina, em São Miguel do Oeste, na UNOESC. Vim para Rosário Oeste em janeiro, fui contratada na prefeitura para trabalhar como assistente social, era o primeiro emprego, primeira experiência que eu teria. Em Santa Catarina, em Guaraciaba principalmente, é uma cidade pequena e a faculdade... Lá, as cidades, elas são muito próximas uma das outras, né? Então, a cada 10 quilômetros, às vezes menos de 10 quilômetros, tem uma cidade. É diferente daqui, que você faz 100 quilômetros para você chegar na próxima cidade. Lá, em 100 quilômetros, você passa 8, 10 cidades. E com isso, é muita gente saindo da universidade todos os anos. Porque tem universidades muito próximas. Então, é um público muito grande saindo, de profissionais saindo. Então, quando eu formei, eu falei, poxa, ou eu vou continuar trabalhando aqui como... eu trabalhava numa oficina mecânica como secretária, aí eu trabalhava como lojista, enfim, assim, né? Lojista não, né? Eu trabalhava como vendedora. Ou eu vou continuar trabalhando assim, mesmo eu estando formada, ou eu dependo de um concurso público. E eu não gostava muito de estudar para concurso público, não era isso que eu queria. Vou pegar a mula, né? Vou pegar aqui, recebi essa proposta e vou embora para Mato Grosso. Com a cara e com a coragem. Nunca tinha vindo para Mato Grosso, literalmente. Tinha nenhum parente, nada? Nada, nunca... realmente, sim, eu achava que era as onças andando no meio da rua, daquele jeito que a gente ouve falar do Mato Grosso, né? E eu vim embora pra cá. Pesquisei o que é Rosário Oeste, e lá disse que tinha uma praia, a Praia das Embaúbas. Eu falei assim, mas cara, que praia é essa se não tem mar? Como que é esse negócio? Aí comecei a pesquisar, e na época tinha Orkut. Aí entra na comunidade de Rosário Oeste pra fazer contato com algumas pessoas, assim. E assim foi. Aí eu vim pra cá, trabalhei na prefeitura, fiquei 10 meses e fui pra Nova Mutum trabalhar numa multinacional. E de lá, eu fui transferida, fiquei 3 anos, fui transferida aqui para Várzea Grande, porque daí eu engravidei. Eu e Jonathan vivíamos, né, ele aqui em Cuiabá, e ele aqui em Cuiabá e eu em Nova Mutum. E quando eu engravidei, precisávamos estar mais próximos. Ainda fiquei quase 3 anos lá com o Pietro, foi quando nós viemos embora para cá.
e aí Qual era a transferida. multinacional que você trabalhou em Mutum? Era Perdigão. Aí depois, quando teve a fusão com a Sadia, aí ficou BRF e eu consegui uma transferência para cá. Aí eu trabalhava na área de clima organizacional, enfim. Aí dentro do RH, a gente já conseguiu, já trabalhava em áreas diversas, né? Primeiro porque reduziu a carga horária na época de assistente social psicólogo era para 30 horas. Aí com isso, as empresas, elas alteraram os cargos, né? Não era mais assistente social e psicólogo, era analista de RH, porque daí não precisava reduzir a carga horária. Então, a gente com isso, de certa forma, foi muito positivo, porque nós tivemos a possibilidade de conhecer ou de trabalhar e de atuar em diversas outras áreas dentro do RH, né? Então, eu passei por recrutamento, por clima organizacional, por treinamento, por comunicação interna, enfim. E aí eu vim embora para Cuiabá, para Várzea Grande, no caso, né, trabalhar na BRF aqui, e fiquei até 2018 trabalhando aqui nessa multinacional. Você chegou a fazer alguma coisa em psicologia, alguma formação em RH durante esse percurso? Porque serviço social tá um pouco fora, né? Mas assim, no serviço social, a gente tem o serviço social organizacional, digamos assim, sabe? Okay. Que você atua, é como se fosse o assistente social dentro das empresas, Entendi. né? Que tem essa parte também. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura em Rosário, eu vinha para cá para fazer uma pós-graduação em Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes. Certo. E aí precisei terminar essa pós-graduação mesmo depois, fiquei 2 anos fazendo ela, mesmo não atuando mais na área, e depois disso eu fiz um MBA, então agora há pouco tempo, em gestão nem me lembro direito, gestão, não sei, eu sei que eu comecei a empreender, e aquilo também já não é que não faz sentido, né? Mas quando você tem o seu próprio negócio, você quer fazer cursos voltados para aquilo que vai te agregar valor naquele momento. Exatamente, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu precisava entender um pouco mais, porque eu trabalhava na ação social, envolvia um monte de crianças, tinha projetos sociais direcionados para as crianças, eu falei, não, isso, isso vai fazer sentido para mim. Quando eu fui para o RH, dentro da empresa, quando é uma grande empresa, a gente recebe muito treinamento interno, porque são muitos processos internos, por mais que você conheça e você se especialize com o que está acontecendo fora, mas ali dentro da empresa é diferente, né? Tem os processos internos que fluem de outra forma. E eu fiquei muito tempo, fiquei 15 anos, 13 anos, na verdade, dentro da empresa, e eu já não sabia o que acontecia do lado de fora. Eu não sabia se o que estava acontecendo no RH do mundo era a mesma coisa que estava ali. E aí eu fui para uma outra empresa, que era um pouco menor, bem menor, na verdade, uma empresa familiar, mas de médio porte. E eu me deparei com uma realidade muito diferente daquilo. E realmente, sim, a gente estava anos-luz à frente na empresa que eu trabalhava antes. E isso, assim, eu sofri bastante com essa transição. E aí eu fui buscar um MBA, porque antes eu trabalhava como analista sênior. E eu assumi o cargo de liderança nessa nova empresa. E aí eu fui buscar especialização em gestão de pessoas, indicadores e coaching. Pronto, lembrei. Esse foi o MBA. Esse foi o MBA. E aí é exatamente o que você falou. Quando a gente muda de área, a gente precisa se especializar. É por isso que esse fim de semana, então, eu estava em outro curso já. Porque eu preciso saber gestão hoje, eu preciso saber vender. Quando você trabalha para os outros, não é a mesma coisa. Você vem para a sua realidade, você não consegue implantar o que muitas vezes as grandes empresas elas têm nos negócios, naquele negócio. Por mais que você tenta adaptar para o seu negócio ou fazer com que aconteça da mesma forma. Mas é muito diferente. Os processos são diferentes, né? Você está começando do zero. Você está começando do zero. Então, lá já tem toda uma enfim, uma cultura estabelecida. Uma cultura, enfim, tudo, né? E é tudo muito grande, é tudo muito bem desenhado. Processos, e tem dinheiro também para investir toda hora numa boa consultoria, porque igual você foi fazer curso agora com o Flávio e com o Caio, é um negócio que eles fazem, que eles falam, né? Vendas não é o principal, vendas é tudo. Porque daí tudo resolve com vendas. Você tá com problema na empresa, beleza, tem dinheiro, tá vendendo bem, contrata consultoria. Manda esse cara, traz o melhor da área, então tudo se resolve. É mais fácil, né, devido às proporções, porque também o tamanho do problema é maior, mas para você contratar alguém da área, trazer consultorias,
é muito mais tranquilo de você resolver. Na nossa empresa pequena ali, empreendedor, ele tem que fazer das tripas coração, e aí buscar, às vezes, mecanismos que ele não consegue num lugar lá, investir uma cara, porque às vezes vai ele, né, às vezes é você, a Camilove vai lá, a André vai lá, tal, ela é empreendedora, mas ela não consegue, às vezes, levar 3, 4 pessoas da equipe dela e gastar 100 pau em São Paulo no final de semana. Nunca, jamais. Eu acho que você falou de uma quebra que pra mim é muito característica. Às vezes a gente tá numa grande organização e a gente tem, por um lado, muito acesso a muitos recursos, né, e cursos e treinamentos, e ao mesmo tempo aquilo é completamente voltado para aquela realidade. E eu me lembro de ter passado por essa quebra, porque eu também tive a experiência de estar inserido numa grande estrutura. Então a gente tinha uma cultura muito bem desenhada, processos muito bem desenhados, pessoas muito bem treinadas. E aí chegou num ponto que, quando eu decido sair dessa estrutura e migrar, eu vim com um pedaço daquilo na cabeça. Então você quer, a gente fica nesse anseio de o que eu vou conseguir trazer de lá pra cá, o que eu vou conseguir sustentar. E às vezes a gente quer aplicar tudo. Sim. E a gente ignora a realidade, às vezes, de uma empresa de médio porte familiar para uma multinacional. E aí é o momento que a gente para e reavalia o quanto do conhecimento é realmente aproveitável, né? E uma coisa que eu sempre fico me perguntando é o quanto do conhecimento que a gente adquire no decorrer da vida, ele é realmente replicável. Isso é uma realidade muito maluca se a gente parar para pensar, porque grande parte do conhecimento que a gente tem, ele é tão específico que se a gente migra minimamente de realidade, ele não se aplica mais. Até pro mesmo nicho, às vezes. Até pro mesmo nicho. Se você tá no mesmo nicho, vai para uma empresa diferente, aquilo não serve. Não serve mais. Não, exatamente. Porque cada foi isso que aconteceu. pessoa é o é uma mesmo pessoa nicho. e cada eu equipe estava é uma no RH e fui pro outro RH. A equipe muda as pessoas, muda a cultura do dono. E eu tive esse mesmo embate que vocês estão conversando e que o João falou agora de trazer a realidade de um lugar para o outro, e eu consegui trazer muito isso dos livros, né? Eu não tive uma experiência multinacional, etc. Eu montei a empresa em 2020 com meu sócio, e meu maior embate não foi só trazer para a empresa menor, trazer aquele conhecimento, mas foi também trazer para vender essa ideia para o meu sócio. Que daí também é um outro complicador, que já é uma pessoa que tinha uma outra cultura, que trabalhava numa outra era antes pandemia, né? Então, as dificuldades, elas se encontram nas pessoas, eu vejo muito isso. Porque aí cada pessoa traz uma cultura de um lugar específico. Então o RH que tá aqui em Cuiabá não vai ser o mesmo RH que tá em Mutum, não vai ser o mesmo RH que tá em São Paulo. E nisso o profissional ele tem que se virar no 12, né, como fala. Exatamente. E aí por isso que falam que a desaprender e aprender hoje é uma das maiores habilidades. Né? Exatamente, você esvaziar a sua esponja, né, para depois poder absorver de novo. Muito bom. E aí você falou na pandemia que eu acho que a gente tem muitos negócios que foram filhos da pandemia, né? Foi um momento muito triste, muito trágico, mas ao mesmo tempo surgiram muitas coisas novas e que a gente nem pensava. E aí a Camilove, ela não é muito bem filha da pandemia, né? Ela já existia como um negócio paralelo um pouquinho antes. E de onde que surgiu essa coisa pelas camisetas? Você sempre gostou? Foi uma coisa que você sempre teve? Eu sempre tive uma renda extra, porque eu sabia que eu precisava ter algo a mais para eu poder proporcionar momentos mais prazerosos para minha família, que fosse no lazer, onde quer que fosse, sem que isso interferisse no nosso financeiro. Então sempre tinha uma outra torneirinha aberta, onde eu tinha uma outra renda. Pô, a gente já fez pão para vender, o Jonathan, vendia lingerie, sempre vendendo alguma coisa. E com as camisetas, então, chegou um determinado momento, e eu me lembro muito bem, eu trabalhava nessa empresa, nessa grande empresa aqui em Cuiabá, e era de manhã cedinho, assim, eu acordei e eu falei assim, poxa, eu preciso ter uma renda extra, mas que isso talvez depois possa crescer, possa se tornar o meu negócio, né? E aí eu comecei a pesquisar, e você pesquisa, começa a vir os anúncios, né? Começa a aparecer as coisas pra você, né? Hoje, o algoritmo já entende. Fazem 5 anos, e hoje, pensa o quanto avançado o algoritmo tá hoje, mas há 5 anos atrás isso já acontecia. E aí apareceu pra mim um anúncio de camisetas combinandinho, tal pai, tal mãe, tal filho. E eu falei, poxa, que legal, eu gosto. Eu já tinha os meus 2 filhos. Assim, eu não vejo isso aqui em Cuiabá. Aí eu comecei a pesquisar, porque eu falei, talvez eu não vejo, porque eu não pesquisei aqui, né?
mas eu vou pesquisar. Eu Fazer comecei... esse benchmark. Vou dar uma olhadinha aqui, né? E aí eu não encontrei algo que fosse bacana como aquilo que eu tinha encontrado, né? Que eu tinha visto. Que fosse diferente do que todo mundo vendia na internet. E eu falei, acho que vai dar, acho que pode ser isso. Troquei uma ideia com o Jonathan. Eu não tinha dinheiro para ir fazer o investimento, né? Pedi para minha mãe emprestado. Aí a vendedora, na época... Cara, se eu não faço isso hoje com as minhas revendedoras, nunca, jamais. Eu sou uma pessoa muito legal com elas. Assim, ó. Eu falo, eu não quero que elas comprem de mim, eu quero que elas vendam. Porque se elas vender, eu vou vender mais, cada vez mais, né? E constantemente. Essa vendedora, ela montou um pedido para mim, eu não tinha noção nenhuma. Montou um pedido para mim, naquela época, de 10 mil reais. Aí era bem na época da Copa do Mundo. Foi meu primeiro pedido, bem na época da Copa do Mundo 2018. Isso que eu ia perguntar, qual é? Exatamente. Então, aí eu era kit família. Tanto que o lançamento da nossa Copa do Mundo agora está acontecendo essa semana. E nossa primeira coleção exclusiva da Copa, né? Porque naquela época a gente revendia. Então nós começamos a revender as camisetas de outra marca. E depois a gente começou a buscar novos fornecedores, como se fosse uma multimarcas, mas isso era uma renda extra. Então a Camilove, aí assim, vai naquela, disse, precisamos definir um nome, escolher um nome de usuário para o Instagram. Não era uma marca, né? Eu preciso criar uma loja online. E aí nós criamos, pesquisamos, e pesquisa daqui, pesquisa dali, esse nome disponível, aquele nome disponível, e tenta isso, tenta aquilo, até que a gente conseguiu juntar, né, o Cami de camisetas com o Love de amor, Pietro, meu filho, que deu o nome, Caramba, e estava disponível, e aí na época era Camilove T-shirts. Então, aí estava disponível o nome, e no Instagram, né? Nada de registro de marca até então. É o padrão de todo empreendedor. Outro momento, isso aí. Outra fase. Mas nem pensava em marca própria, é renda extra e tal. E era só o combinandinho, né? Hoje nosso portfólio é muito maior, mas naquela época era só o combinandinho e a gente só revendia. E aí foi quando começou, assim, não é que tivesse um grande amor por aquilo, mas aquilo brilhou meu olho na hora que eu vi. E aí eu comecei a trabalhar, na primeira coleção que já foi Dia das Mães e Copa, eu já vendi super bem, eu vi que dava uma renda extra legal, então desde aquela época eu já procurava administrar o dinheiro do negócio no negócio, né, sem ficar misturando a minha renda mensal com o que era necessário para Camilove. Você reinvestia o dinheiro dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa, sempre. Vai receber aqui, então essa conta aqui é só para isso, essa outra conta aqui é minha, essa conta aqui é só para Camilove. Ou se eu preciso, sempre. Alguém, André, tem... Aí na época não era de Pix, não tinha Pix, né? Tem que fazer aí você tinha que ter conta em vários bancos, porque senão as pessoas iam pagar DOC. Sim. Né? E aí elas não queriam ter que pagar o DOC ou o TED, enfim, né? E aí eu tinha a conta na Caixa Econômica, no Bradesco, e aí a conta no Banco do Brasil, e aí aonde a pessoa escolhia fazer o pagamento, depois eu transferia, se não era a conta da loja, para a conta da loja, para que eu pudesse manter isso. E isso sempre foi, desde o início, né? Então, foi assim que começou, né? A gente começou revendendo outras marcas até 2020. Época da pandemia. Época da pandemia. E aí, dentro disso que a gente está falando agora, eu tenho um questionamento que é o seguinte. As pessoas, elas têm experiências diferentes e visões diferentes a respeito de uma segunda fonte de renda, né? E o que eu queria entender com você é, muitas pessoas falam que a gente não pode ter plano B, a gente só tem plano A. Então, você coloca todas as suas moedas num saquinho só. Eu acho que uma palestra do Thiago Nigro em Florianópolis nesse ano, que ele estava explicando isso, né? Porque ele falava assim, você não pode ter plano B. E aí eu falava, mas como que ele fala que não pode ter plano B? O tanto de coisa que esse cara tem. E aí ele explicou um pouco dessa lógica, que ele não tem plano B, ele tem um plano só, o dinheiro dele tem vários planos, né? E eu achei isso muito interessante. E aí, dentro disso, eu queria entender com você, porque você falou assim, eu queria ter uma renda extra, né, poder usufruir de outras coisas com a minha família e tudo mais. Qual que é a tua visão a respeito disso, de se colocar todas as moedas em um saquinho só,
Por que nasceu essa vontade sua de fazer uma outra atividade? Por que esse ramo? Qual é a tua filosofia de vida com relação a esse ponto? Várias fontes de renda, é necessário? Então, eu sempre tive hoje não mais, né? Mas em um determinado momento da minha vida, para mim, foi necessário. Hoje eu também penso de forma diferente, né? Primeiro que quando você dá tiro para todo lado, você acaba não acertando em nenhum deles. Chegou um momento em que eu vendia camiseta, eu tinha o meu trabalho, meu emprego, né, CLT, e eu era síndica do meu condomínio. Então, assim, eu tinha 3 fontes de renda, só que eu não conseguia fazer bem feito nenhum deles. Eu não conseguia eu não conseguia me dedicar lá na empresa, porque o meu telefone tocava o dia inteiro, se não era morador incomodando, ou com algum problema para resolver, era algum cliente que eu precisava dar atenção também. Sim. Então, em nenhum deles eu me entregava completamente, eu me entregava por inteiro, sabe? Hoje é diferente. O sucesso, você só atinge o sucesso se você de fato se entrega 100% naquilo que você faz, né? Então, não tem como não ser dessa forma. E para mim isso hoje é muito forte, tanto que eu falo pro Jonathan, o Jonathan hoje, ele tem 2 negócios, ele tem o plano A, na verdade assim, são 2 planos A, né, digamos, comparando com o Jonathan, porque hoje o Jonathan tem a carreira dele da música, e nós temos a Camilove, nós temos porque é nosso, né, nós trabalhamos junto, mas são 2 planos A, né, não é que seja um plano B. Os 2 negócios são tão importantes quanto um ou outro, né? Claro que o dele, a carreira dele é muito mais importante e eu estou à frente da Camilove, mas eu preciso dele no meu braço direito dentro do meu negócio. Então, assim, eu sempre falo, e eu falo para sempre quando alguém pede a minha opinião a respeito disso, eu tenho, essa semana mesmo eu estive... antes de ontem, lá em Santa Catarina, com os meus familiares, e uma prima minha ficou desempregada não, decidiu sair do CLT e começou a empreender também, e ela tem um negócio que pode prosperar muito, eu tenho certeza, porque eu já vi no negócio dela, dá muito certo, mas ela tem muito medo. E eu falei, porque o que acontece hoje, todo mundo quando estuda para alguma coisa, que sejam advogados, ou que seja a enfermeira, ou que seja o psicólogo, enfim, principalmente quem é serviço, né? O médico, enfim, ele aprende a parte técnica, né? Mas ele não aprende a empreender. Então, ele não sabe captar cliente, ele não sabe, né, prospectar, ele não sabe vender, ele não sabe fazer isso. E isso é necessário desenvolver. Só que são horas necessárias de aprendizado para isso, né? Da mesma forma que a gente estudou quantos anos, talvez, para ser um advogado, quantos anos para eu, ser boa em RH. Eu não vou ser uma boa empreendedora do dia para noite. Eu vi exatamente um post essa semana, exatamente isso que você tá falando, que é... o médico, ele estudou 6 anos, aí mais residência, etc. Aí o advogado estudou, foi Breno, postou. Estudou mais de 5 anos, mais pós, aí você em 1 ano de emproveedorismo quer simplesmente falar, não tá dando certo. Uai, as coisas não viram assim de uma hora pra outra. Nunca. Aí foram os 2 anos que eu comecei só fazendo a revenda, pra daí aquele velho ditado, né? Quando a água bateu na bunda, você não tem o que fazer. Chegou a pandemia, assim, agora ou dá ou desce. Então agora o negócio tem que acontecer. E qual que foi esse momento da água batendo na bunda pra você decidir? No final de janeiro de 2020, eu fiquei desempregada. Eu fui desligada dessa empresa que eu tentava implantar as coisas da grande lá. E veio a pandemia e final de janeiro. E aí eu comecei a participar de processos seletivos. E aí como eu sou de RH, eu era de RH, né? Não, você é de RH. É uma virada de chave, porque você é dona da sua empresa, você é RH. Você é tudo. Tudo, né? Presa. Mas como eu fui de RH por muito tempo, então pra mim era algo muito forte essa questão da idade. Tá. Da quantidade de emprego, sair desse emprego agora, daí vou no outro, sabe, desse negócio de ficar pulando de galho em galho? Eu falei, gente, isso não é pra mim, não dá. Sabe, participa do processo seletivo, participa do outro. E a Camilove já tava... A Camilove como renda extra ali, né? Eu falei, amor, cara, não vai dar. Assim, não é isso que eu quero.
vamos tentar, vamos ficar, né? Vamos tentar dentro da Camilove aqui, assim, a gente sabe que quando a gente se dedica, nos meses em que eu me dediquei, principalmente nas datas comemorativas, eu consegui ter um bom faturamento. Eu conseguia, tinha mês ali só como renda extra, no faturamento ali, como renda extra, eu chegava a vender 30 mil reais. Então foi, poxa... Sem foco, 100%. Não, como sendo síndica, trabalhando na RH, em datas mais específicas, né? Eu falei, caramba, se eu trabalhar 8 horas por dia me dedicando pra isso, o negócio vai dar certo, né? Não preciso... Só que aí o que acontecia? Era muito sazonal a venda do combinandinho, do tal mãe, tal pai, tal filho. Por que eu falei de data específica? Porque era o combinandinho na Copa, o combinandinho no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no final do ano. Aí nos outros meses não tinha isso, então oscilava muito. Tipo, é como se eu tivesse que pegar aquele mês que deu 20 mil, aquele mês que deu 30 mil e distribuir isso, fazer uma média anual, né? Mas não dá, não vai dar, nós temos que ter que pensar numa outra estratégia, porque dessa forma não vai dar pra ser. Eu falei, poxa, mas a mesma pessoa que compra a camiseta pra família, ela, que era a mãe, né? Então ela também usa uma outra roupa confortável. E aí eu comecei, né, eu acho que pode ser que um outro tipo de camiseta, que não seja algo que já tenha no mercado, que seja algo diferente, confortável, bacana, né, talvez colorido. E aí foi quando eu comecei a buscar outras peças dentro do mesmo nicho, né, que eram as camisetas, as t-shirts, no caso as baby look, né, a gente fala camiseta, mas enfim, né, a camiseta é a camiseta masculina, né, mas que eram as baby look femininas para aquelas mulheres, que eram as mães que compravam para o marido ou que compravam para as crianças. E aí, em fevereiro, quando eu fiz meu primeiro pedido ainda com revenda das camisetas coloridas, cara, quando chegou aquelas camisetas, eu vendi, tipo assim, eram todas coloridas, estonadas, assim, aí tinha 12 cores, 15 cores diferentes. Meu Deus, assim, ó, tinha uma cliente que comprava 6, tinha outra que comprava 10. André, eu quero uma de cada cor. Eu falei, cara, você tá doido? Essa mulherada vai usar que dia tanta camiseta? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Eu falei, uai, né? Aí tem um negócio aí. E nessa época você vendia local? Era em casa. Só em casa? Era físico? Assim, não, eu vendi, era online. Tá. Então eu vendia em casa, entregava, fazia tudo. WhatsApp rolando, o WhatsApp no 12. Você ia no correio, postava. Ia no correio, mas assim, a venda era muito, muito forte dentro do Mato Grosso, principalmente em Cuiabá, principalmente. Então éramos nós que fazíamos as entregas, não tinha entregador. Era eu ou o Jonathan, principalmente, era mais Jonathan. E aí foi assim, então... Eu acho isso tão bonito no empreendedorismo, porque se você estivesse vendendo 1 milhão do combinadinho, você ia fazer o combinadinho pro resto da vida. Mas como não dava 1 milhão no combinadinho, aí a cabeça começa a fervilhar, aí a criatividade flui. Porque você imagina se nós, seres humanos, empreendedores, fizesse só uma coisa e desse certo, a gente ia só fazer aquilo. Porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia, a gente quer, quem que não é confortável, não ia ter inovação. Ele não ia ter inovação no mundo. Então, esse que é o grande lance do empreendedorismo, é isso. O concorrente, porque te ajuda a pensar em outras formas, e a escassez, o mercado como um todo que se regula ali nas datas e no ano inteiro. Você tem que criar criatividade, eu acho isso muito bom, né? Muito. E a gente melhora como pessoa também, não só profissional. Muito, né? Você aprende a resolver problema. Não, e você não fica com aquele negócio o tempo todo fazendo a mesma coisa, né? E antes disso, quando eu trabalhava com o Combinandinho, a gente tinha... os fornecedores com quem eu trabalhava, eles me... Por exemplo, a quantidade de camisetas que eu comprava, que eu precisava comprar, eram as mesmas estampas para eu trabalhar o ano inteiro. Então, não era fácil. Eu não conseguia vender várias vezes para o mesmo cliente. Eu precisava fazer novos clientes. E eu não tinha como atender aquele cliente que tinha comprado uma vez, depois ele, ficou 1 ano sem comprar. Ele tá comprando de alguém, porque não é possível, né? Ele tá comprando. Aí em fevereiro foi assim, então comecei a vender um monte de camiseta colorida pras mulheradas. E aí... 1 mês depois de você ter sido desligado ali. Sim, exatamente. Aí você fez um pedido grande e estourou de vender. Não fiz um pedido muito grande, mas eu fiz um pedido, o pedido chegou, tipo, na terça-feira, na quinta tinha esgotado, e aí eu falei, já vou fazer outro. Aí eu fiz outro, e aí eu falei, é isso, vai dar certo. Aí não tinha vindo a pandemia. Aí março, né? Foi março. Aí metade de março veio a pandemia, eu falei, agora eu preciso estudar, porque eu preciso começar... Eu preciso aprender a fazer isso.
Porque o meu Instagram era um catálogo, eram as fotos dos fornecedores que eu usava lá. O meu Instagram era praticamente uma réplica dos fornecedores. Pegava, copiava a legenda, as fotos do catálogo do fornecedor e colocava no meu Instagram. Divertidíssimo, e funcionava? Pô, super, né? Se funcionava dessa forma, né? Cara, que incrível. E aí, quero te fazer uma pergunta, se você me permite. Quando você... A mesma pergunta para 2 momentos diferentes, tá? Qual foi o teu sentimento lá atrás quando você foi desligada? Nossa, eu me senti muito mal, assim, foi muito ruim. Eu me senti... Na verdade, eu me senti injustiçada. Assim... eu chorava demais, chorei muitos dias. Eu trazia, na verdade, já no meu coração, assim, um sentimento, uma tristeza, desde a outra empresa que eu trabalhava. Porque para mim, na verdade, o desligamento da outra foi necessário porque encerrou as atividades aqui e tudo mais. Uhum. E eu achava que eu ia me aposentar naquela empresa, assim, eu amava de paixão, vestia a camisa, tipo, era eu que... eu não via outra possibilidade na minha vida que não fosse... Eu ia me aposentar naquela empresa. E aí, quando eu vim para essa, eu não estava feliz. E na noite anterior ao meu desligamento, eu me lembro como se fosse hoje, assim, ó. Eu tava no meu quarto e aí eu tava preparando para dormir, fui escovar os dentes, tava na porta do banheiro. Eu escorei assim, eu falei, amor, não dá para continuar, eu não sou feliz aqui. Eu não sou feliz lá. E sabe, quando você vai você acorda todos os dias com aquele sentimento de que... Pô, Aquela preguiça de sair da cama, né? Não tá legal, não é assim. Não tá preenchendo. Eu não tô conseguindo... Isso não está agregando pra mim. Eu não estou crescendo. É como se eu tivesse voltado pra trás, sabe? E isso eu me senti impotente. Mas quando eu fui desligada... É como se fosse, pô, não é possível, né? Na hora que eu cheguei lá, o meu gerente já tava me esperando. Jonathan tinha ido me levar a trabalhar. Eu falei, amor, volta. Eu fui desligada e eu tenho que ir embora. Pô, assim, meu chão desandou, né? E aí logo veio a pandemia. Então, mas, em contrapartida, eu tinha a minha renda extra, que foi o que me segurou ali naquele momento, sabe? Então, assim, eu tinha o plano B naquele momento, que me segurou e que se tornou meu plano A depois, né? Mas, assim, não foi fácil. Na verdade, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, sair de um relacionamento, por exemplo, como é o vínculo empregatício, que não deixa de ser um relacionamento Claro. ali que a gente tem... Não é a empresa, são as pessoas, né? Principalmente quando a gente fala em RH. É muito dolorido. Eu senti muito essa dor, né? Ali, naquele momento. Porque depois eu fiz até uma live agradecendo meu gerente por ele ter me desligado. Esse era o ponto que eu ia chegar com você. E agora, quando você olha pra trás... Nossa. Qual é o sentimento de empreender, de sentir que o negócio é seu, depois de sair de uma perspectiva... Eu quero saber primeiro do sentimento que ela tem hoje com relação ao desligamento. Então, Né? eu tive... como eu falei, eu fiz... É um luto. É um luto. É a fase, você passa pelas 7 fases do luto, Pô, né? exatamente, A gente é um se luto. revolta, a gente fica em negação, a gente, né? É isso aí. Até a gente aceitar. E hoje eu olho pra trás do meu, né? Como, né? Por que eu vivi isso? Mas foi necessário. Mas eu não faria nada diferente. Nada diferente. Hoje para mim, eu sou muito realizada fazendo o que eu faço. E em hipótese alguma, eu imagino ou eu penso voltar pro mercado de trabalho. Se tivesse que acontecer, tudo bem. Porém... Mas é o que eu digo para todas as pessoas. Só não vai dar certo se você parar. Então, se eu continuar me entregando no que eu tenho que fazer, vai dar certo. Não tem por que eu voltar atrás, né? Não tem por que eu tentar fazer de forma diferente. E é o que eu falo para as pessoas quando elas me perguntam sobre empreender, né? Sobre continuar na CLT, sobre fazer isso como um bico. Eu falei, poxa, por que você faz como um bico? Se você pode fazer isso, dá certo. Se você dedicar 8 horas do seu dia fazendo isso, vai dar certo. Então, só tem que ter coragem, né? As pessoas têm uma falsa noção de estabilidade, né? Que não existe.
Na CLT. Não só na CLT, mas também quer uma CLT, né? Servidor público, de certa forma também, que quer fazer um concurso para ter uma estabilidade financeira. Aí ele quer trabalhar numa empresa que ele vai ter uma estabilidade. Mas que estabilidade? Porque tem alguém empreendendo ali. E se não tem estabilidade no empreendedorismo, por que o CLT é estabilidade, sendo que tem alguém empreendendo para você ser CLT? Né? Essa matemática não fecha. E aí é tão bom você ter a autonomia de que se não vai dar certo é por sua única, exclusiva razão. Mas você entende o quanto é importante você ter uma boa gestão emocional, né? Nossa, porque com certeza. isso influencia diretamente. E a Yasmin tá aqui, ela sabe, o Jonathan sabe, eu tô gestante e eu tenho 2 filhos, eu engravidei agora, eu estou de 4 meses e meio. Meus parabéns. Não foi uma gravidez que estava nos nossos planos, mas no início isso gerou um impacto muito grande, porque eu fiquei muito abalada. E hoje eu sou sozinha na Camilove, somos eu e o Jonathan, nós não temos funcionários, mas precisamos urgente, inclusive se tiver gente com muita fome, com muita vontade de aprender, estou contratando, viu? Eu me senti muito debilitada, eu não conseguia assimilar as coisas e isso gerou um impacto muito grande no meu negócio. Tô falando disso porque foi, acho que, a única situação em todo esse tempo que... Ser CLT seria uma segurança também, né? Que me deu uma desestabilizada emocional e que isso gerou um impacto no meu negócio, sabe? Porque no restante, né, assim, eu tenho sempre tentado ter muita sabedoria, me equilibrar, né, emocionalmente para gerir de todas as formas o negócio, né? A gente sabe que assim, existem os momentos ruins e que eles fazem parte do processo, e existem os momentos bons, as glórias, né, os frutos que a gente colhe e tudo mais que são maravilhosos. Mas isso é importante, por isso é importante você saber em que momento você está e que essa fase vai passar, e todas as fases passam, né? E que essa fase vai passar e você vai de novo ter a fase boa. E vai chegar mais uma fase ruim e você vai ter mais uma fase boa, né? E todas elas vão se sobrepondo e você precisa ter muita sabedoria e muito equilíbrio para conseguir gerir tudo isso. Então, infelizmente tem muitas pessoas que elas não têm não pensam dessa forma, e por isso empreender muitas vezes não é para ela. Então, empreender não é para todo mundo. O João sempre faz essa pergunta. Empreender para todo mundo? Tem gente que realmente prefere o comodismo assim, né, com todo respeito a todo mundo, mas assim, que prefere o comodismo de um concurso público, que você tem o seu salário fixo lá no final do mês e não quer mais nada além disso, né? Eu quero meu salário fixo, eu quero o meu horário para entrar, o meu horário para sair, e deu. Eu quero emendar os feriados, né? Quando eu tiver um feriadão aí, eu quero as minhas férias, e tá tudo bem, né? Mas existem pessoas que são mais inconformadas, que são mais intensas, que são mais, enfim, se entregam mais realmente, que preferem os desafios do empreendedorismo. Eu tenho uma tese na minha cabeça que hoje, 2022, empreender é mais, assim, cabe para mais pessoas do que CLT. Por quê? Se a gente parar para analisar que CLT é uma comodidade, nós seres humanos a gente somos gostamos de gastar menos energia por essência, seria CLT, porque você não tem que encarar. Só que eu acredito que hoje é o contrário, porque hoje uma pessoa ela consegue empreender sozinha, então por mais que ela não tenha muitas habilidades com pessoas, etc., ela consegue trabalhar dentro da casa dela e ela está empreendendo. E ao contrário disso, as pessoas, a nossa geração tem menos paciência para pensar em algo fixo e é muito mais curto prazista. Então ela não consegue muitas vezes ficar CLT. Ela se estressa, ela não aguenta receber ordens. Então acho que hoje, isso é uma tese minha na minha cabeça, né? Observando. O mesmo vale para empreender também, né? Porque do mesmo jeito que a nossa geração é muito imediatista para esperar uma progressão de carreira, por exemplo, a gente é tão imediatista quanto para ver uma empresa florescer. Sim. E a gente não tem paciência, porque acho que tudo tem um ciclo muito natural. Sim. A tua empresa não vai começar faturando 50 mil por mês. Você não vai começar tirando limpo 30 mil reais por mês.
Não, eu né? concordo. Mas eu digo no empreendedor, não no cara que pensa em montar uma empresa com um longo prazo, que vai crescer. É o cara que ele é um vendedor. Ele pega uma coisa pra vender, aí depois ele pega outra, porque ele tem, entendeu? É nesse Entendi. sentido. Tem mais assim do que o cara que tem paciência de realmente Sim. ficar, receber ordem. É muito doido isso, mas é um porque achismo, mas né? acho que o brasileiro, ele é muito assim por essência, né? O brasileiro é o cara que se vira, é o cara da correria, Exato. ele é o cara que se vira, ele é o cara que dá um jeito. Hoje tem 1 milhão de cursos na internet. O cara, hoje ele é programador, ele trabalha em 3 lugares, ele não precisa Sim. ser... então, assim, tem um mundo, um universo, né? Não, na verdade, assim, quem quer realmente Faz. assim, Não tem eu não tenho jeito. dúvida alguma que você É verdade. hoje trabalhar para você mesmo, você ganha muito mais do que trabalhar como CLT. Sim, não tenho dúvida alguma. Que hoje você trabalhar para você mesmo, você tira muito mais do que você trabalhar como CLT. É um bom vendedor, se então? você se entregar para isso, né? Se você se entregar para isso, se você fizer valer aquele tempo, se você acordar dedicado a isso, né? Porque não adianta você ter a mentalidade, na mente, ter a sua mentalidade direcionada para que hoje eu tenho, não, eu sou dona do meu próprio negócio, eu faço os meus horários, eu trabalho a hora que eu quero, eu vou não sei aonde, depois eu volto. Eu fui viajar, tava doidinha, porque eu saí na quinta-feira, eu tinha evento sexta e sábado, domingo ia para outro lugar e voltaria na quarta. Então, só que nesse período o Jonathan estava aqui. E eu mesmo à distância, eu conseguia trabalhar por conta do Instagram, né? Hoje nós temos a nossa loja física, nós temos o nosso showroom, nosso espaço todo, porque eu trabalhava em casa antes, dentro do quarto da minha filha, então tudo funcionava ali. E chegou um momento em que isso já não era mais possível, e foi quando a gente criou a nossa própria marca, né? Dentro ali, durante a pandemia. Então, estuda, e aí nós vimos que tinha a possibilidade de não mais revender, mas sermos os fabricantes, né? Nós não temos fábrica, nós terceirizamos todo o serviço hoje, toda a parte de confecção hoje, mas termos a nossa própria marca. E aí a Kamilov T-Shirts, ela deixou de ser uma loja online, ela passou a ser, a Kamilov passou a ser uma marca. E aí, em pouco tempo, a gente já começou a ter uma grande procura de lojistas e de pessoas que se espelhavam no que eu vinha fazendo e que queriam também seguir esse caminho e queriam revender as nossas camisetas. E aí eu já era o fornecedor e não mais a revendedora, né? E aí nós começamos a atender atacado e varejo, já não tinha mais lugar em casa para conseguir guardar o estoque. Era camiseta na sala, na cozinha, em cima do sofá, em cima da mesa, em todo lugar, no corredor, pilhas e pilhas de camisetas. E eu falei, não, nós precisamos ir para um outro espaço, né? Preciso sair de casa para trabalhar. E aí, em 2021, nós começamos a buscar um espaço para eu sair de casa para trabalhar, um escritório e poder montar um espaço para a loja, né? A princípio não era nem para ser a loja como nós temos hoje, mas já que vai fazer, então vamos fazer um negócio bem feito para que a gente possa depois, né? Tem que gravar vídeo. Uhum. Eu preciso pensar nisso. Não, eu preciso gravar. Eu trabalho com internet, então tem que ser instagramável. Tem que ser. Por mais que eu tenha o espaço físico, hoje 90% das minhas vendas ainda são online. Caramba, é um número muito expressivo. Muito. Então, assim, o online, pra mim, ele é muito forte, sabe, a venda online. É bom que você falou isso. Me fala uma coisa. Quantas camisetas em médias hoje por mês estão vendendo? Ai... Números. Quantas camisetas em média hoje nós estamos vendendo? Cara, assim, mas seria mais fácil você me perguntar faturamento, né? Do que, assim, Pode ser também. Qual o faturamento? Serve. Mas varia, porque hoje não são só camisetas, né, Flávio? Hoje a gente trabalha com outros produtos. Hoje nós temos acessórios, hoje nós temos... a gente trabalha com moletom, em tudo da nossa marca, né? A gente traz... Agora a gente trabalha com vestidos, tudo numa linha muito confortável. Então, a gente aumentou o nosso mix de produtos, porque nós identificamos que aquela mesma pessoa que ela comprava a camiseta, ela também vestia outras coisas. Eu precisava aumentar a venda recorrente para o mesmo cliente, né? Uhum. Para isso eu tinha que ter mais produtos. Então a gente foi aumentando dentro do mesma linha, sempre o Conf, sempre extremamente confortável, né? Numa pegada, sempre nós trabalhamos com a malha 100% algodão, então toda a nossa malha ela é muito confortável e aumentando o mix de produtos
pensando aí na venda recorrente pro mesmo cliente. Qual que você acha que é a habilidade que você teve que desenvolver maior, assim, para ser empreendedora? Sair do RH de grandes empresas e... O que você olha hoje assim, nossa, essa habilidade aqui eu tive que desenvolver muito em você? Vendas, marketing, financeiro? Eu acho que gestão mesmo, assim, do negócio em si é um grande desafio até hoje. Porque a venda, graças a Deus, assim, hoje eu acabo igual a Yasmin estava falando, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção e que eu fico mais na expectativa para ver é quando a Andréia posta alguma coisa e ela fala que vai ter uma novidade. Mas isso é algo já muito, muito involuntário que eu faço, sabe? A venda, eu não fico no Instagram. Se você for olhar meus stories hoje, eu não falo de vender nada. Eu não posto vendendo, sabe? Fazendo propaganda do produto. Falando, compra, tipo, põe o produto e aí põe o preço, põe o produto, põe o preço. Isso acaba acontecendo através do desejo que a gente gera nas pessoas, daquele produto ou que eu estou usando, ou que eu estou falando sobre ele. Inconscientemente a pessoa quer aquilo, né? E aí, enfim, na verdade, talvez ela não queira naquele momento, mas ela vai gerando um relacionamento com você. E aí, pô, André é tão legal, né? Ela vai se sentindo parte da tua vida. E ela participa do processo de criação de uma estampa, de uma coleção, que a gente envolve elas. Então, acaba acontecendo involuntariamente muito disso, sabe? Mas, então assim, ó, a venda... E por mais que eu tenha acabei de vir de uma formação ali de vendas, mas é porque hoje a venda é o carro-chefe, tem que acontecer. Se eu não vender, eu não faço mais nada. Então, assim, eu preciso. Eu tenho que ter gestão e eu preciso trabalhar isso muito mais. Eu tenho, mas eu preciso vender. Porque o dinheiro tem que entrar. Eu preciso pagar as contas, eu preciso, né? Então, apesar de tudo, eu ainda preciso vender. É claro que, assim, estrategicamente, sempre a gente organiza todas as áreas de maneira que seja uma venda inteligente, né? Melhor que vender é vender bem, né? Exatamente. Então, assim, hoje é gestão mesmo. Finanças, é como eu falei, desde o início a gente sempre procura o simples fato de você administrar o seu negócio, separando o negócio, as finanças da empresa e o pessoal, isso já gera uma diferença muito grande, já gera um impacto muito grande no seu negócio. Durante a pandemia, para vocês terem ideia, meu esposo ficou desempregado não, meu esposo ficou sem trabalhar, né? Porque pararam todos os shows. Eventos. Exatamente. Então foram praticamente 2 anos em que ele ficou parado. E aí foi quando nós dois juntos, focamos na Kamilov para fazer o negócio acontecer. Só que eu não podia pegar esse dinheiro que entrava da Kamilov e pagar as contas de casa. Porque se eu fizesse isso, eu ia quebrar a Kamilov. Então assim, eu quebrei meu nome, eu sujei meu nome, eu perdi cartão de crédito. O meu apartamento estava quase indo para leilão, o nosso carro estava com sei lá quantas parcela atrasada, enfim, virou uma bola de neve. Mas eu sabia que eu não podia usar aquele dinheiro para ficar pagando essas contas. No momento certo, nós faríamos os acordos, o que precisasse, o que desse para fazer, mas eu precisava reinvestir na Kamilov, porque se eu vendesse, eu ia entrar mais dinheiro. Se eu vendesse mais, ia entrar mais. Se eu vendesse mais, ia entrar mais e eu ia poder pagar aquela conta. Se eu gastasse aquele dinheiro, eu não ia poder comprar mais produto para eu poder continuar ganhando dinheiro. E isso foi, assim, mais de 1 ano dessa forma, sabe? Então, assim, poxa... Com 2 crianças em casa. Com 2 crianças em casa. Naquele ano, ainda pagando escola. Ainda não tinha tirado... Daí, no ano seguinte, a gente decidiu, quanto tempo ainda vai ficar dessa forma? Eu vou tirar eles da escola particular, vou colocar numa escola pública, porque nós precisamos agora reduzir esse gasto, não dá mais para continuar. Então, assim, foram algumas decisões muito importantíssimas ali para que eu também pudesse manter a Kamilov, para eu ter a Kamilov hoje. Porque se eu tivesse pago as contas de casa naquela época, eu tenho certeza que nós não teríamos hoje a Kamilov da forma que a gente tem. Talvez eu tivesse desistido, e aí o dinheiro ia acabar, não ia mais ter estoque para vender, e eu ia buscar um emprego, uma carteira assinada, ou talvez, sei lá, continuar prestando serviço, talvez como um RH, alguma coisa nesse sentido, mas eu não teria continuado com a Kamilov, porque eu não teria mais dinheiro para reinvestir. E aí, na verdade, só ia ter mais de uma dívida, né? Além daquelas já, as contas acumulando. Então, era assim, precisamos ir comprar a comida, precisamos de combustível,
E é isso, assim, ó. Na verdade, nem saía, né? O combustível era muito pouco, você nem podia sair de casa direito. Então, era o mínimo necessário para que a gente conseguisse se manter. Agora, as contas atrasadas, elas ficavam. Era a Caixa ligando, era BV ligando, e deixa. Não é? Mas é... E como aguentar a pressão? Porque é uma decisão difícil. É uma decisão muito difícil, né? É radical. Como aguentar? Porque como decidir não é fácil. E depois que você decide, como aguentar? Como sustentar isso? Assim, não foi fácil, né? Nem para um, nem para o outro, né? Amor, Jonathan, tá? Ele assim, tiveram fases, tiveram momentos que Jonathan, se debruçava sobre a mesa e chorava, sabe? Porque ele, imagina para um homem dentro de casa não poder manter aquilo, né? Não poder manter a família, saber que não tem da onde tirar tudo isso. Mas, enfim, eu acho que foi um momento durante a pandemia. Nós lemos muito, eu estudei muito. Nós ocupávamos a nossa mente com coisas boas. A gente evitava ficar vendo notícias ruins ou coisas ruins que estavam acontecendo, porque isso só diminuía ainda mais ou nos assustava ainda mais, né? Então, não. Nós vamos sair dessa, vai dar tudo certo, não sei quando, mas vai dar, vamos continuar desse jeito que enfim, sabe? Não é fácil suportar. E assim, hoje... Cara, assim, foi Deus mesmo, sabe, que nos sustentou durante todo esse tempo, principalmente nesse período da pandemia, e que nos mostrou, assim, que era possível, que nos ensinou muito, assim, porque eu e Jonathan, a gente aprendeu a conviver de uma forma que nós antes não tínhamos, né, porque eu passava a minha vida inteira, trabalhava fora. Então, eu saía de manhã e chegava à noite em casa. Jonathan saía para trabalhar à noite, então a gente se desencontrava. Então, além de tudo isso, ainda tinha o grande desafio de conviver 24 horas por dia dentro de casa, com 2 crianças que estavam com aula online e num relacionamento, assim, o casal ali. Então, a gente todos os dias se reinventava. Vamos fazer o que hoje? Vamos fazer o que hoje? Vamos, sabe? Inventando coisas o tempo inteiro. A gente fez festa junina dentro de casa, nós 4, entendeu? A gente procurava coisas para distrair realmente a nossa mente e trazer as coisas, a parte positiva, e não focar só no que era ruim, nas coisas ruins que estavam acontecendo naquele momento. Acho que isso foi a grande sacada, assim, para a gente conseguir se manter nesse período. Porque, não sofreu, não é nada disso. Pelo contrário, foi muito difícil, não foi nada fácil. Mas, é aquela velha história, né? Assim, você tem duas cartas na mão, né? Aqui, ou você para escolher, ou você chora, ou você enxuga. Aquela velha tem do ditado, né? Enquanto choram, o outro vem de lenços, né? E não se aproveitando da situação. Mas não adianta eu chorar, eu não vou resolver. Até hoje é assim, não adianta eu chorar, eu não vou resolver. Não adianta reclamar, eu não vou resolver. Então, assim, o que eu posso fazer para mudar esse cenário e fazer diferente? Porque, apesar de tudo, ainda tinham as crianças ali, né? Que também tinham que administrar isso. Que não podiam descer, que não podiam ter contato com os amigos, com ninguém. Então, é isso, assim. Mas eu acredito fantástico a sua forma de pensar, que é a forma que a maioria dos empreendedores deveriam fazer, mas não fazem. Que é não olhar para o negócio como uma fonte de dinheiro para ele utilizar nas coisas pessoais, e sim como uma outra casa ali que deve ser preservada para ela continuar crescendo e sempre ter um amparo. As pessoas fazem o contrário, elas começam a ganhar, elas já querem tirar todo o dinheiro da empresa. Sim. Isso apertou, não, peraí, tira da empresa. Mas e se não existir a empresa depois? Exato. Acabou, não tem mais nada aqui. Exato. Você fez ao contrário. Cada vez que apertar, a gente tirar de da lá. Empresa, mora e a gente é descontrolado, porque a gente consegue se enganar falando que todo mês vai apertar. Porque a gente começa a se condicionar. Eu vivi muito isso, porque eu passei os primeiros 3 anos do escritório sem tirar um centavo de lá de dentro. Eu também fiz isso. Foram 3 anos de escritório sem tirar R$1. R$1. Nada. E a vida era essa. Trabalhava com outras coisas, tirava dinheiro de outro lugar para cobrir a conta, para cobrir a despesa, para poder sobreviver.
Porque era isso, eu sabia que se eu tirasse R$ 1 de lá, no outro mês eu ia me dar uma desculpa pra tirar mais um. No outro mês eu ia dar desculpa pra tirar 2. E isso aumenta. E é gostoso, porque é fruto do seu trabalho, né? Eu mereço. Mas Eu mereço. esse pensamento era o mais perigoso pra mim. Então, eu não ficava com o cartão da conta, não andava comigo. Eu deixava ele sempre em casa, nunca saía com ele. Eu tinha acesso ao aplicativo por uma questão de controle financeiro, né? Pra ter fluxo de caixa, DRE sempre feito, mas eu não tirava. Eu não me dava esse direito. E eu entendo. Por isso que eu te pergunto, porque várias vezes eu me senti tentado a sacar o dinheiro da conta e fazer uma viagem. Cara, e outra, sou doido pra fazer. Não, diante desse universo, a gente tá pensando numa questão de lazer, né? Ela tava pensando como é que ela ia pagar a conta das casas com as crianças de casa. Exato. Era muito mais tipo, venha, pega aqui. Por isso a minha pergunta, como aguentar a pressão? Realmente. Porque assim... É muito foco. É muito difícil. Tem que ter muito foco no que você tá fazendo. Então assim, você tem que ter... acho que todo mundo precisou se reinventar na pandemia. Sim. Principalmente os casais que eram casados e tinham rotinas que se desencontravam, como você falou. E eu acho que aqui... Casais que eram felizes longe um do outro, né? Exato. E precisa... E quando ficaram perto, olharam e falaram... A gente não é tão feliz assim. Né, o que tá acontecendo? E se reinventar desse jeito, porque é um reencontro. Sim. Né? É uma loucura, é um reencontro. A gente volta a se conhecer, a gente volta a se conectar. Muito, gente, sim, ó, isso foi fundamental para que eu passasse a admirar Jonathan e ver capacidades nele que eu não via antes. Para ele conseguir acompanhar de perto e ver do que eu era capaz de fazer, sabe? Para que as crianças pudessem ver nós trabalhando juntos e nós passando por aquilo. O valor do trabalho. Muito, assim, hoje eu sou muito feliz pelas crianças, pelos meus filhos, eles poder acompanhar e assim, saber se a minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo, minha mãe faz aquilo. Porque quando eu trabalhava antes fora, mãe, o que você faz o dia inteiro? Nossa, mãe, vem mais cedo, sabe? Chega em casa já era noite. Então, sabe, olha, tem coisas que... Aquela filosofia, né? Eu falo que é uma filosofia de vida, realmente. De você, toda situação, tirar uma coisa boa, ainda que seja de uma situação muito ruim, é muito verdadeiro. Muito. Até quando você vai pra um lugar que você fala assim, nossa, mas não teve nada de bom, você aprende que teve uma coisa boa ali, que é você aprender que naquela situação você não se coloca mais. E é bizarro isso, porque eu já tive situações de morte próximas, assim, que eu falei, cara... de pessoas próximas, eu falei, cara, mas eu vou tirar uma situação boa disso, algo bom disso. E sempre tem uma coisa boa. Sempre tem. Você paralisar, tem uma coisinha ali. Sim. E minha mãe conversou comigo esses dias recentemente, falando que ela foi ver a história dos judeus e tal, e diz que tudo que acontece pra eles dão, graças a Deus, bênção, porque aquilo ali é pra alguma coisa muito importante na vida dele. E a gente tem que encarar dessa forma, né? Porque senão também a vida acontece várias desgraças. Se a gente não conseguir tirar nada de bom daquilo... Tudo coopera pro bem dos que amam a Deus. Tá lá, né? E é uma grande mudança a gente começar a pensar assim. Muito. Porque a gente olha e a gente fala, cara, como que... Olha esse cenário, olha onde eu tô enfiado, né? E aí, no meio dessa bagunça de entender a Kamilov, de fazer a marca rodar, de entender o processo de vender mais, de lançar novas coleções... Quando que foi a virada de chave para vocês entenderem e chegarem à conclusão de que vale a pena apostar na marca própria? Porque a gente vê marcas que demoram 3, 4, 10 anos para consolidar isso. Então, assim, João, eu sempre tive mentores na minha vida. Desde o momento em que eu comecei a empreender, você não vai sozinho para lugar nenhum, né? Não vai. O grande problema de muitos empreendedores é que eles não querem investir no conhecimento, eles não querem investir em ter alguém do seu lado para acompanhar. Então, assim... Nossa, eu acabei de falar isso com a minha namorada. Quando eu comecei, que eu decidi que ia focar na Kamilov, eu comprei um curso online de marketing, né? Começar a aparecer, eu não aparecia, eu não gravava em stories, eu não fazia nada. Eu tinha vergonha do meu sotaque, tinha 1000 fatores, assim, sabe? Tu tem vergonha do sotaque do catarinense? Não, mas enfim. Nossa, eu acho que era, sabe? Eu tinha 1000 desculpas, na verdade eram desculpas, são né? Ferramentas que a gente utiliza para nos boicotar. Exatamente. Então, aí... Pô, não dava, porque era online, eu não tinha o acesso àquela pessoa e aquilo não estava sendo suficiente para mim. Aí eu
busquei alguém para me direcionar em que eu pudesse ter esse contato através da mentoria mesmo, sabe? De conseguir, pô, Andréia, é assim, é assado, você consegue, você vai, você faz, você vai dar conta, faz que vai. Então, assim, em muitos momentos eu tive pessoas que acreditavam mais em mim do que eu mesma, principalmente no início. Isso é muito real, assim, eu tenho, lá no início, eu fiz mentoria com a Tinara, né? E ela, por inúmeras vezes, ela falava, vai, faz, que vai dar certo. Vai dar certo. Só, né? Aquele negócio, você só não pode parar. Você faz isso, muda o seu pensamento, Posso sair correndo. Exatamente. E como eu tinha essa questão que eu já sabia, né, sobre, pô, se eu me dedicar ao negócio vai dar, e aí eu tinha muito receio também no negócio da marca, porque eu pensei, pô, quem é que vai querer comprar uma camiseta de uma marca que não conhece? Então, assim, foi isso. E aí foi quando assim, pô, vai dar, você já tem muitos clientes, tem muitas pessoas que gostam de você, vai fazer. E aí eu fiz, encorajada, eu fui encorajada. E aí eu fiz, deu super certo na primeira, na segunda, em todas as próximas, por conta desse relacionamento que eu gerava ali dentro na rede social, sabe? Do relacionamento mesmo, sabe? Das pessoas se conectarem comigo, de se conectarem com a minha história, de admirar aquilo que eu vinha fazendo, do que eu desenvolvia. É o novo marketing, é o marketing de relacionamento. E é muito interessante você estar falando, porque eu vejo muito essa tendência de mercado hoje. Antigamente, ainda tem isso, óbvio, as pessoas gostam das grandes marcas, mas as pessoas adoram comprar daquela pessoa que ela se relaciona. Eu vejo isso direto. O Luca mesmo, um amigo meu, tava usando o boné de um amigo que fez e, tipo, é o boné da marca do fulano. Tipo, mas vira boutique. Uhum. Eu tinha na minha cabeça assim, olha, muitas vezes eu pensei, hoje o meu mindset é diferente, entendeu? Mas eu pensei muito assim, meu Deus, quem que vai comprar de alguém que tem uma marca que trabalha dentro do quarto de casa? Dentro do quarto da minha filha, que olha pra trás, as prateleiras, os armários da parede do quarto dela, e que eu enchi de camiseta. Sabe? Mas eu tinha muitas pessoas que admiravam de fato aquilo. E o produto era de qualidade, o produto era muito bom. É muito bom, graças a Deus, né? E eu fui conquistando cada vez mais. Enfim, aí você começa a investir em marketing, você começa a investir na sua entrega, melhorar isso. Eu sabia que era importante para mim sair de casa. Porque não, é isso. Eu vou continuar, não vou voltar para trás. E para isso, e para que eu possa dar o meu próximo passo, eu preciso sair de dentro de casa, primeiro, para eu focar no meu, né, de fato nisso, porque se você tá em casa, por mais que você trabalhe, que você consegue, e foi o que nós fizemos o negócio acontecer, mas você tem filho o dia inteiro, aí você tem uma roupa para lavar, aí você vai, eu vou lá fazer isso. A depender de quem é você, cai um negocinho, que já quer limpar. Não entendeu? Gente assim. Entra e fecha a porta. Desliga o ar-condicionado. Não dá. E eu sabia que para minha visibilidade, para minha notoriedade, para minha autoridade, era muito importante eu ter um espaço, sim, onde as pessoas pudessem ter mais confiança naquilo que eu estava fazendo. Olhar como uma empresa mesmo. Exatamente. Então, assim, para mim isso foi muito importante. Eu aluguei uma sala, eu ganhei os 3 primeiros meses de aluguel para que a gente fizesse a reforma. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Eu dei a entrada nos móveis. Aí eu não tinha mais dinheiro para pagar o serralheiro. Aí o cara do aluguel falou, Andréia, mês que vem já tem que começar a pagar o aluguel. Você não vai mudar? E eu não tinha feito nada ainda na loja. Já tinha passado os 3 meses que ele tinha me dado para eu poder fazer o negócio. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro. Meu Deus do céu. Acabou o dinheiro. Eu precisava de dinheiro para pagar o investimento da loja, porque daí era assim, um mês comprava o lustre, outro mês comprava as lâmpadas, outro mês pagava o eletricista, depois pagava um pouquinho do marceneiro, para ele fazer um pouquinho mais, daí eu pagava um pouquinho do serralheiro, porque eu precisava das bases para poder o marceneiro ir lá e montar. Até eu falei, mãe, eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma mãozinha aí só pra eu finalizar. Em 2 meses eu te pago, mãe. Eu devolvo esse dinheiro em 2 meses pra ti.
E aí a gente conseguiu finalizar, mas assim, eu comecei com o que eu tinha, eu sempre comecei com o que eu tinha, sabe? Eu nunca fico esperando o momento perfeito, e eu acho que isso é uma das grandes... um dos grandes medos, ou talvez uma das grandes falhas das pessoas, né? Em que elas ficam esperando o momento perfeito para elas dar o próximo passo. Não tem momento perfeito. Dê o próximo passo, sabe? Dê o próximo passo. O momento perfeito é o momento presente, né? Exato. Você não tem a estrutura perfeita. Não importa, começa. Se você não começar hoje, você não vai saber como você vai estar daqui a um ano. Se eu não tivesse se eu não tivesse tido a coragem de fazer lá atrás, de dentro de casa, de pegar e ligar aquela câmera e filmar o que eu estava fazendo na pandemia, sabe? De mostrar para as pessoas, de compartilhar ali e que, de certa forma, aquilo também inspirava outras pessoas. E depois... Só que, assim, você precisa ter consciência também de que quando é o momento de você... Preciso mudar agora, né? Preciso que seja diferente. Então eu comecei a atender o atacado e com isso eu tinha lojistas que me procuravam para vender minha marca. Eu falei, nossa, assim, né? Eu acho que isso faz muita diferença para mim. Eu não quero ficar só nisso. Eu preciso crescer. Eu quero ser mais do que isso. E aí pensa, uma lojista que vende multimarcas lá, ela tem uma loja legal e tal. Aí ela entra em contato comigo e eu fazia videochamada para mostrar. Só que eu tava em casa, mostrava do jeito e tava tudo bem. Ela recebia o produto com o melhor atendimento sempre. Mas eu sentia a necessidade de ter um espaço em que eu pudesse oferecer diferente, sabe? E, na verdade, a ideia inicial não era eu ter eu procurei um prédio comercial. Era eu ter o meu escritório no prédio comercial e daí eu faria o meu estoque lá e os atendimentos para quem quisesse. Mas aí, numa dessas, eu mandei pro arquiteto, que foi quem fez lá em casa, né, também. E ele falou assim, não, nós vamos fazer assim, vou mandar o projeto pra você. Mandou o projeto. Falei, Kander, falei, meu Deus, né, como que eu vou fazer? Quanto que isso que vai me custar? Quanto que você tá disposto a pagar? Eu falei assim, eu acho que uns 20 mil. Ele falou, se fosse 20 mil, todo mundo tinha loja. Ele falou, 20 mil reais? Ué, ia estar cheio. Você não compra nem o lustre. Ia estar cheio de loja por aí. Falei, cara, agora tem que fazer, não tem mais como, né? Tem que ir pra frente. E foi, sabe? Graças a Deus, assim, a gente sabia que tinha que trabalhar muito mais nesse período, não tinha a possibilidade de voltar para trás. Estávamos muito felizes, assim, em estar dando esse próximo passo, em estar conquistando realmente, assim, nosso próprio negócio. Era um grande sonho que a gente tinha, ter o nosso próprio negócio, né? A gente no início não imaginava que era. Quando eu tinha a Camilove só como uma renda extra, eu não pensava que isso seria o nosso negócio. Quando eu e o Jonathan parava e falava assim, amor, nós precisamos ter um negócio nosso. Porque a dupla, ele é sócio, né? Eu trabalhava fora. Falei, não, nós precisamos ter um negócio nosso, que seja uma renda nossa. Nunca imaginei que seria, ou nunca pensei na possibilidade de ter uma marca, sabe? Aconteceu. E graças a Deus, né? Hoje... A gente tem o nosso espaço legal, bem montado, bem estruturado. Temos inúmeras lojistas, revendedoras que levam a nossa marca aí pelo Brasil todo, que tem, né, lá nos seus pontos de venda a Camilove. E não são só lojistas, tem também as revendedoras de porta em porta, né? E que também vendem muito bem. Fora ali na loja, agora a gente precisa, sim, para que nós possamos também dar o próximo passo, eu preciso de ter a minha equipe, porque eu já não consigo mais fazer tudo isso sozinha, né? Preciso, assim, é uma necessidade. Inclusive porque agora eu tô gestante e eu preciso de alguém que fique lá, principalmente de confiança, tocando o barco na minha ausência, né? Você precisou mudar muito para sair do varejo e ir para o atacado? O modo de se comunicar, o modo de se relacionar, o modo de precificar para conversar? Porque você não estava mais conversando com o cliente final, você estava fazendo ali um B2B. Você precisou mudar muito? Mas foi muito natural, sabe? Até hoje eu não foco no atacado. Você foca no varejo. Eu foco no varejo. E o meu atacado hoje, ele surge... Talvez pelo desejo que as pessoas veem que gera o meu produto. Mas eu não foco no atacado. Eu não invisto no tráfego no atacado. O meu foco é só varejo.
o meu foco, assim, né? A minha comunicação é com o varejo. Sua criatividade é pro varejo. Assim, é claro que assim, claro que sempre que a gente vai desenvolver alguma coisa nova, a gente pensa no atacado. Mas por quê também? Porque eu entendo e eu admiti que eu precisava segurar as rédeas em um dos lados, porque eu estava sozinha e eu não conseguia dar conta de tudo. Andréia, como que você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Mas eu preciso saber administrar isso. Então, assim, eu consigo continuar atendendo o atacado numa velocidade menor do que o varejo. Só que o atacado, ele me traz um retorno maior, por uma quantidade maior, um pedido maior, uma recompra maior e tudo mais, né? Mas o meu varejo, ele, financeiramente, a margem é maior, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, assim, eu continuo me comunicando com o meu cliente final, e aí aqui o varejo, o atacado, ele vai entrando, sabe? Uhum. Mas assim, eu entendo que eu acabo deixando dinheiro na mesa por conta disso, por eu não ter hoje uma equipe que foque nas vendas da forma como deveria. Ou que eu conseguisse talvez terceirizar mais alguns processos, ter outras pessoas à frente de alguns processos mais operacionais, em que eu pudesse fazer um atendimento diferenciado para isso, e eu conseguir atender outras vertentes, outros canais de venda, e fazer muito mais vendas ativas e não ficar só na venda passiva. Assim, eu também foco no ativo, né? Mas com muito menos intensidade do que o passivo. Então, hoje, a minha cartela de clientes, ela me permite, não é que ela me permite, a gente acaba se acomodando, né? E aí espera sempre, o cliente vai ter um lançamento, então vai lá, esses clientes sempre vão recomprar, né? Sempre vai ter recompra deles, eles sempre vão comprar de novo. Então, e aí para mim hoje, a minha venda mais agressiva acaba sendo através do tráfego, que é quando aí sim vem o cliente pago, né? Que nós compramos lá, né? Digamos assim, a visualização dele, o acesso dele, enfim, né? Que ele entrou lá no nosso site e depois joga um remarketing em cima lá. E esses processos antes todos também éramos nós que fazíamos. O Jonathan estudou o tráfego para que ele pudesse fazer toda a parte do investimento aí, né? Com patrocinado, tudo mais. Mas assim, aí também nós, num determinado momento, entendemos que já não fazia sentido nós ficar focando em coisas que não eram nossa expertise. E aí a gente se libertou disso, e aí hoje tem uma equipe que me ajuda com o marketing, com o tráfego, né? Agora, toda a parte de desenvolvimento, isso é um desafio também até hoje, toda a parte de desenvolvimento de coleção, porque eu não era empreendedora, eu não era dona de negócio, né? Eu não era estilista, então pensa assim, é muito amplo, além de você empreender, né? E no meu caso, né, ter o desenvolvimento das coleções, tem tudo isso, sabe? Você fazer teste de tecido, do produto, se vai dar certo, se não vai dar, se essa modelagem vai ser legal, se o meu cliente vai aceitar esse produto. Se vai destoar dos outros produtos da marca. Exato, então tem que fazer sentido aquilo ali. Também não dá para você vir com aumentar muito o guarda-chuva, né? Assim, o que tá embaixo do seu guarda-chuva, para que você acabe não tendo um investimento muito grande com isso, em testes. Então, assim, né? Testa sempre, testa rápido, erra mais rápido ainda, né? Para você se reerguer e depois tentar uma nova saída ou acertar, e enfim, né? Os testes sempre são necessários, né? Principalmente no nosso negócio, assim, que a gente tem de produtos novos, de desenvolvimento de coleções. Mas a gente trabalha muito a parte afetiva das pessoas, né? Porque a gente trabalha com a linha Combinandinho. Então, também, e mesmo quando não é o Combinandinho, a gente sempre tem um lado afetivo que a gente fala, que é vestir com amor, né? Então, não, se eu tiver filho, eu tenho certeza que eu vou usar umas roupas combinadas. Você com certeza. Certeza absoluta. Original remix. Vai estar aí dos 3, 4 filhos e pronto, rolando. E onde que entra a Amora nisso?
Então, aí, também em 2020... É bom, vamos lá. A Amora não é nenhuma das filhas dela, nem nada, né? Pra quem tá ouvindo, tá pegando o bonde andando. A Amora é um projeto que você desenvolveu. É um filho, né? É um dos filhos. Conta pra gente um pouquinho. O Amora, ele surgiu quando eu revendia. Uma das formas de eu mostrar o meu produto, como eu não tinha uma loja física, era através dos eventos, né? As feiras, os bazar, esses movimentos. E aí eu participei do Amora, da primeira edição do Amora, que se eu não me engano foi em 2018. Ele eram duas sócias que administravam, né, o Amora. E aí em 2019, se não me engano, não teve nada. Em 2020 veio a pandemia. E aí eu fiquei naquela daí. Eu conheci uma pessoa, que é a Beatriz, né, que é uma ela é minha sócia hoje, né, no Amora. E ela falou, eu perguntei, Bia, quando é que vai ter a próxima edição, né? Tô ansiosa também para movimentar, para ir e tal, para expor. É aquilo que eu falei, quando nós não temos um espaço físico, a gente busca de todas as formas, ou deveria buscar, né? Apresentar o nosso produto, ou levar para que as pessoas conheçam, porque senão não é que a pessoa vai saber que eu existo, né? Na vida. E aí ela falou, eu falei, amiga, pois é, tá meio parada e tal. Inclusive, a Paula não tá mais querendo. Inclusive, você não gostaria de ser minha sócia? Eu falei, assim. Caiu na mesa. Assim. Eu falei, será? Mas e aí, né? Como seria? Aí eu falei com o Jonathan, troquei uma ideia. Eu falei, poxa, eu acho que tudo a ver, né? Acho que tudo a ver. E aí eu topei junto com ela. Aí nós assumimos, já começamos a movimentar lá no ano 2020, 2021. Nós fizemos a terceira edição. A segunda edição em 2021 nós fizemos a segunda edição. Em 2022 a terceira edição no começo desse ano. E agora no dia 20 de novembro é a quarta edição. Então, nós temos... O Amora, ele é um encontro para famílias. A gente fala que não é uma feira. É um encontro... Amora é encontro para famílias. Porque a gente trabalha... Além de ter um momento em que os empreendedores... eles expõem os seus produtos e serviços e nós impulsionamos, principalmente os pequenos empreendedores, incentivamos para que eles estejam expondo a marca deles lá. Mas a gente faz uma curadoria muito minuciosa para que todos os produtos e serviços eles sejam destinados para famílias. Porque a gente não quer uma feira onde o empreendedor ele tem que ir lá vender um produto mais barato, um bazar, um negócio, sabe, de promoção. Não. Todos os expositores, eles têm o seu produto valorizado. E é um momento muito, muito prazeroso, é um espaço muito aconchegante. Nós temos todo o cuidado em proporcionar um ambiente diferente de uma feira mesmo, sabe? É um momento que se você quiser ir com a sua namorada lá, você vai, porque você sabe que é legal, você vai gostar de ir lá. É pet friendly, então você pode levar com o seu cachorrinho e passear com os seus filhos. Tem atividades para as crianças, então a gente tem atrações artísticas durante o evento. Enfim, é mais hoje mais um sonho, né, que ele entrou assim, caiu na mesa, como você disse, e nós temos nos realizado muito com isso, principalmente porque a gente consegue fortalecer, né, o empreendedorismo, apoiar outras empreendedoras, e isso é muito especial. Quantas marcas mais ou menos expõem, assim? Então, já são mais de 120 marcas impulsionadas, né? Que já expuseram nos encontros. Mas dessas, entre elas, algumas repetidas, né? Algumas que sempre vêm expondo, desde a primeira edição. Mas em uma edição, assim, de 20 a 50 marcas. Na última foram 40 e poucas. Geralmente é essa média, E agora, essa do dia 20 de novembro, ela é uma edição reduzida. Então vai ser uma edição pocket, e aí vão ser só 20 marcas.
Então, vai ser no Mirante das Águas, já foi, já é, né? Agora, no momento que nós estamos aqui gravando, mas é no Mirante das Águas. É claro que a gente pretende trazer isso para Cuiabá, estamos buscando também um local bacana que consiga comportar todas as pessoas e que a gente consiga trazer... Porque, por exemplo, hoje lá no Mirante, o espaço já ajuda demais, né? Já é muito legal para a pessoa ir. Então, nós precisamos... Só que nós queremos trazer isso para cá. Porque 99% dos expositores são cuiabanos. Então, nós queremos estar aqui dentro do Cuiabá. E Cuiabá merece também ter um espaço desse, sabe? Ter um momento desses. É diferente de todos os eventos que tem relacionados ao empreendedorismo e relacionado a feiras. Tanto eventos de formação de empreendedores, quanto de exposição em si. E o que é bacana dentro do Amora é que a gente desenvolve realmente o nosso empreendedor. Então, a gente lá dentro, nós temos mentoria de marketing digital, de vendas. Então, nós preparamos aqueles expositores para que no dia do evento ele esteja preparado para vender, para que ele saiba oferecer de uma forma atrativa o produto dele, para convidar ele para ir lá para o encontro. É claro, né? Assim, visando também um público para o evento, mas, acima de tudo, que ele saiba falar da forma correta do produto dele, para que ele fidelize, né? Cresça como empreendedor, né? Que ele cresça o negócio dele. Muito bom, que legal. Esse evento gostei. Quero muito legal. Podemos participar, né? Podemos. Com certeza. Leva é muito clube. legal, será um prazer. Muito bom. Quer fazer a sua pergunta? Eu já ia fazer mesmo. Qual que é o seu sonho grande? Fala pra gente, Andréia. Ai, meu sonho grande é eu ter a minha marca reconhecida nacionalmente. O que você sente que é o que... Assim, próximos passos eu já vou constituir equipe. Mas onde você quer chegar? Você tem franquias? Então, um dos grandes motivos de eu ter participado desse evento no final de semana com o Flávio Augusto é porque, pra mim, né, ele é super referência em relação a isso. Tem, sei lá, quantas escolas, centenas de escolas, né, hoje. E a gente foi um evento muito restrito, foi assim. Foi aquele clube, como que foi o nome? Eu vi. Foi o Vence Club? Vence Club, e aí eu fui no Vence House e no Vence Club. Então, no House a gente tem um momento só com o Caio Carneiro, onde a gente fala exclusivamente sobre vendas dele, ali, né? No escritório dele. E o Club é com o Flávio Augusto e ele. Então, assim, ele tira as dúvidas, ele ouve o teu desafio e ele te propõe melhorias para o teu negócio, né? Muitas sacadas, né? Porque o que ele tá falando para você vai servir para mim, vai servir para todo mundo, para tudo que você tá fazendo ali. E a franquia, então assim, já tivemos inclusive pedidos de pessoas que nos procuraram para serem nossos franqueados. Assim, mesmo hoje a Camilova do tamanho que já tivemos essa demanda. Mas nós não pensamos ainda nisso. A princípio, se for para expandir dessa forma, novas lojas, mas nossas. E não no formato de franquia ainda, né? Pelo menos assim, por hora, né? Por hora. De fato, assim, o que a gente quer realmente é conseguir poder ter mais lojas, expandir os nossos pontos físicos. Hoje, até mesmo com o estoque que nós trabalhamos no espaço que nós temos, nós conseguiríamos ter mais uma loja, até mesmo dentro de Cuiabá, em um outro ponto, sabe? Então, isso é um desafio e um grande sonho nosso, mas precisamos de equipe para isso. Legal. E pra gente fechar, a gente tem um quadro no podcast que é um bate-bola bem rápido. Então... Eu vi lá, fiquei com medo desse negócio. Ai. Quer fazer um teste antes? Você que perguntou hoje, né? Às vezes eu falo, você quer fazer um teste antes? A gente faz um teste. Mas é a primeira coisa que vier na sua cabeça, literalmente a primeira coisa que vier. Eu tenho mais ou menos umas 10 palavrinhas anotadas. Eu vou soltar a primeira coisa que vier, você me solta de volta. Ave Maria. Vamos lá. Preparada? Então vamos lá. Família. Tudo. Dedicação. Tempo. Ousadia. Camilov. Carreira. Camilov. Vida. Família. Inconformismo. Todo dia. Tempo.
Vida. Reencontros. Combustível. Incerteza. Do sucesso. Coragem. Para o sucesso. Deus. Tudo. Fechou. Tava fazendo bastidores, a gente nunca tinha feito. Primeira vez que faz bastidores Verdade. André, a gente quer te agradecer muito por ter trazido a história da Kamilov, a sua história, a história da sua família pra gente. Eu tenho plena convicção de todo o potencial que vocês têm pra crescer. Vocês são uma marca que, olha, eu olhei o Instagram de vocês e é perceptível o que você fala aqui. Realmente, assim, a gente gosta muito de olhar os nossos convidados, de olhar quem a gente traz. A gente sempre tá prezando pelas pessoas que ouvem as histórias que a gente tem aqui. E é verdade, né? Você faz muito marketing de relacionamento, não é só sobre a Kamilov. É sobre você, é sobre tua família, é sobre a tua vida. Então, a tua vida tá diretamente ligada ao negócio. Então, em nome do clube, a gente deseja tudo de melhor pra vocês. A gente tem certeza e conta com o clube sempre. Obrigadíssimo. Muito, muito, muito obrigada. Um prazer muito grande mais uma vez estar aqui. Poder compartilhar, eu gosto muito de poder compartilhar a nossa história, a história da Kamilov, que ela sirva de combustível também, né, para outras pessoas que pensam em empreender, que talvez falta um empurrãozinho, né? Às vezes o simples fato da gente poder estar compartilhando a nossa vivência, isso já é uma faísca, assim, para a pessoa dar o primeiro passo. E depois que foi... Sim, e eu gostei tanto dessa história, a sua história como um todo, porque primeiro você é empreendedora pé no chão, que não coloca como se fosse lindo empreender. Tem vários desafios, mas ao mesmo tempo você demonstra pro A mais B que tem dificuldades, mas se você tá passando por uma dificuldade em empreender, vai passar, só continue. Então não é fácil, é difícil, é complexo, mas dá certo se você continuar. A gente Você tá sedento perseverar. por histórias reais. Histórias reais. Essa é a grande verdade da internet e da própria vida. A gente quer histórias reais. Então, Muito obrigado. muito obrigado. Obrigada a vocês. Continue com a gente. Muito obrigado mais uma vez a LAC pelos estúdios, Stoffel Rodrigues Advogados, MTP, Salavit, mais um digital. E você que quer agora investir em marketing de relacionamento, invista no clube. Galera, brigadão. A gente se vê no próximo episódio e o clube é nosso. Até mais. Uhul.